Boa noite, entreáticos! O tema da nossa live hoje é amores intensos. E aí, você já viveu amores intensos? Como é que foi essa experiência? Estamos dando um tempo aqui para o pessoal entrar. Entramos um pouquinho mais cedo para não sobrecarregar o Instagram. E, enquanto isso, conte aí pra gente o que vocês pensaram também quando vocês leram aí o tema amor intenso. O que passou na cabeça de vocês sobre esse tema? Compartilha aí com a gente. Boa noite, entreáticos. Estou aqui na escuridão, só tá minha voz do além. Não, tô te vendo. Você tá me vendo? Eu não estou me vendo. Como assim? Você vai fazer a live na Cortou seu intensidade áudio. do escuro? Então, minha imagem não aparece absolutamente nada. Uai, pra mim tá aparecendo normalmente sua imagem. Pessoal, por favor, dá um feedback pra gente se vocês estão vendo as duas, ouvindo também. Senão a Vocês estão vendo a gente. minha imagem? É. Pensei até em sair e entrar de novo, porque não consigo ver o meu vídeo. Tchananã. Mônica mandou um joia. Então, acho que ela tá vendo o meu vídeo. Só Tá eu que não tô vendo. normal. Normal. Ah, que beleza. Vou fazer a live só Vai. vendo, só enxergando você, não consigo me ver. Quem sabe daqui a pouco no meio da live você aparece para você. Eita, eita, eita. Eita, eita. Tá bom. Melhor não mexer, melhor não sair e entrar de novo, né? Porque sabe como é que é, né? Pode ser que você não volte, né? Não vamos arriscar. Exato. Não, a gente sempre entra 1, 2 minutinhos antes para tentar fazer com que dê menos problema, né? Então, É, enfim, vamos lá. Instagram atualizou hoje, muitas vezes é isso também. pode ter algum tipo de mudança aí também. Exatamente. O pessoal tá aí, minha querida amiga Elaine Marrom, a Mônica, a Amália tá por aqui. Eu sempre esqueço os nomes, enfim. O pessoal, né, que tem as siglas aí, enfim. Muito bem-vindos a todos. A sua imagem não está aparecendo para você, mas você está vendo os comentários, você está vendo as pessoas que estão entrando ou não? Vejo, Tá, vejo. vê, só não vê a sua imagem. Comentários Tá. parece que aparece para mim e vejo a sua imagem, só não aparece a mim. Mas vamos lá. E aí você estava dizendo, olha, a Lu entrou, você estava falando aí um pouco, né, Laís, perguntando para o pessoal o que eles pensaram ali quando viram a chamada, né? Chamada é uma expressão meio daí. Quando eles viram ali a propaganda, denuncia a minha idade. Quando eles viram a propaganda da live, né? Então, o que será É. que o pessoal pensou quando viu aí o tema, né? Amores intensos. Bem-vinda, Laura, bem-vinda, Márcia, bem-vindo o pessoal aí que está entrando, todo mundo muito querido. Sil. Se vocês quiserem, contem pra gente aí o que vocês pensaram quando viram aí. Nossa, amores intensos, né? O que veio à cabeça de vocês quando vocês viram aí que a live era sobre isso? Aí só faz um favor pra mim. Se eu tiver assim, fora de esquadro, esse tipo de coisa, me conta, tá? Tá ok. Não, para mim você tá certinha aí. Então tá bom. Vamos começar a falar um pouco disso, então. E aí, enquanto isso, o pessoal vai contando o que quer e depois a gente dá uma lida. Sempre no final a gente lê os comentários, então tiverem dúvidas, tiverem perguntas, podem ir deixando no final a gente lê. Se a live cair e voltar, tcharanã, às vezes perde, mas vamos fazer o possível. Vamos falar um pouco Uhum. disso então, né? Amores intensos, né? A gente está fazendo aí uma, aspas, sériezinha de lives falando sobre amor, né? Uhum. Sessão, né? A semana passada a gente falou um pouco sobre o amor incondicional e aí agora hoje estamos falando de amores intensos. Afinal de contas, o que é isso, né? O que é amor? O que são os amores intensos? O que isso quer Uhum. dizer, né? A gente gosta de fazer essa desconstrução, né? Essa desconstrução das Olha, palavras, né? Para a gente compreender. lives, lives polêmicas, né? Tchau, tchau. Sempre polêmicas aí, né? É, A live passada foi polêmica, vamos ver essa daqui como é que vai ser. porque de algum modo essa é a nossa função, né? Desconstruir para reconstruir
construir de outras formas, né? Exato. Então, quando a gente pensa no amores intensos, primeiro que a palavra amor, a gente pensa muito em coisas boas, né? Ah, amor é amor, né? Amor, assim, é tudo de bom, é maravilhoso. É difícil alguém falar assim, amor, e você pensar numa coisa ruim, né? É, não é difícil? Normalmente você pensa só em coisas boas, né? Em coisas gostosas, em momentos bons. Mas quando a gente pensa na outra parte, né, na outra palavra, intenso, e por isso que a gente perguntou, né, o que vocês entendem como amores intensos, porque a intensidade, ela tem ali também um significado, que é esse lugar de algo que tem uma força, que tem um vigor, que tem uma abundância, mas também que ultrapassa algumas medidas, né? Ultrapassa um grau, ultrapassa ali uma barreira, né? Então, quando você pensa em algo intenso, você pensa em algo que ultrapassou. Que é Ele está lá excessivo, no né? outro ponto. Ele está num excesso. Né? Uhum. Muitas vezes as pessoas olham para o intenso como algo nesse sentido mesmo, do abundante, de algo forte. Algo muito Mas bom, né? algo muito bom, porque é forte, porque tem muito, né, em grandes quantidades. Mas o quanto a intensidade não vai para um lugar excessivo, para um lugar muitas vezes também violento, porque passa do limite, porque passa desse grau, passa dessa barreira. Né? Nem tudo que é abundante é bom, né? Inclusive se tratando de amor, né? Inclusive se tratando de amor. Será que aí ele deixa de ser amor? Passa a ser outra coisa? Pode ser também, né? Mas muitas vezes as pessoas que estão em relacionamentos onde tem esses amores intensos, é, dificilmente olha para não para essa situação como algo que não seja amor, né? Uhum. É um amor intenso. Vamos qualificar assim. É amor. É Isso. intenso. Mas é Né? amor. E se é Mas é amor, é amor. bom. E se é amor é bom, Exato. né? Então fale, pode falar. Tá? Não, eu estava pensando nisso, né? O quanto é importante pensar um pouco sobre a questão do que é habitual, né? A gente tem como hábito aí, né, o que é saudável, né? A gente tem como hábito amor é algo bom, né? O amor é algo positivo, mas será que de fato é saudável? Será que toda forma de amor é saudável, né? E a gente pensou um pouco na live, acho que nesse sentido, né? Será que existe um limiar do amor que ele é saudável? Né? Esse intenso, ele é bom? Né? Será que existe um limiar desse intenso que deixa de ser bom, que deixa de ser saudável? Uhum, uhum. E que passa aí a trazer prejuízo para a relação, né? Porque todo excesso ele vai trazer um prejuízo. A gente costuma dizer, você também sempre diz isso, né? Tá? Que a dose entre o remédio e o veneno é exatamente A medida? a medida, né? A intensidade daquilo, a quantidade daquilo. Então, quando a gente tem algo que tem um excesso, esse excesso ele vai virar algo danoso também. Né? Ele pode se tornar muito mais um veneno do que algo que cura. Porque as pessoas têm essa ideia também, né? Quando a gente fala em amor, tem muito essa associação onde o amor é tão bom que cura, né? Uhum. E realmente, né? E realmente o amor, na qualidade dele, na quantidade, no grau saudável, realmente ele cura. Ele cura dores, ele Isso. cura feridas, ele conecta, Mas, ele troca. e, isso. Mas parece que na sociedade atual tem uma ideia de que as coisas precisam ser intensas, né?
Precisa ser que nem uma balada uhul, né? Amor tem que ser intenso. Para ser verdadeiro, ele tem que ser intenso, tem que ter emoção, tem que ser profundo, tem que amolecer sua perna, tem que te tirar do centro, tem que te tirar do eixo, né? E tem muito, muito esse mito. Parece que as pessoas têm a necessidade de buscar um amor que seja quente, quente a ponto de queimar, né? É. E aí, por que será que a gente precisa ir para esse lugar de viver esses amores intensos também, né? Porque se eu estou numa relação, vivendo um amor intenso, eu não sou o amor intenso, mas o outro é, então eu também estou me colocando nesse lugar. Por que eu estou me relacionando com esse amor intenso? O que eu estou buscando ali, né? E quando a gente fala dessa questão dos excessos, como que a gente pode identificar isso? Como a gente pode identificar no relacionamento o amor intenso, os excessos desses amores intensos? Isso eu acho que é um ponto bem importante, porque o que eu percebo, e acho que você também deve perceber isso na nossa prática clínica, é que muitas vezes a gente recebe o paciente que está numa relação que já passou há muito tempo dos limites, né? Muitas pessoas não têm ideia do que é um excessivo, do que é um excesso. Porque está desconectado de si, ou porque também tem suas questões que fazem com que se envolva com pessoas que a relação passa do excesso, né? Então, acho legal a gente pontuar um pouco o que é um excesso, né? O que são excessos nas relações? O que é intenso demais, né? E o que pode ir para o lugar excessivo no sentido do abusivo. É. Até para as pessoas poderem perceber, porque às vezes a gente está vivendo amores intensos e a gente nem percebe, né? Vai perceber quando já chegou no prejuízo, vai perceber quando terminou, ou depois vai analisar a situação e falar, nossa, realmente aquela relação que eu vivi era um Ou amor tá vivendo outra intenso, né? relação. Até mesmo para a gente não repetir, né? Porque a gente tem a tendência de repetir nas relações futuras aquilo que não foi elaborado, que não foi compreendido na relação atual. Então, é importante falar sobre isso, é importante perceber sobre essa intensidade toda para a gente poder ver o quanto é saudável ou não, o que eu realmente quero da relação que eu estou ou da relação futura, né? Então, quando a gente fala desses excessos, né, dessas intensidades, a gente pode falar sobre alguns comportamentos ou algumas situações, como, por exemplo, ciúmes, controle, né? Insegurança, Segurança. cobrança demais, né? Então, tudo isso a gente está falando excessivo, né? Claro que você fala assim, nossa, mas eu tenho ciúmes, ou meu parceiro tem ciúmes. Calma, a gente está Eu falando de um vivo. excesso. Isso. Eu vivo uma relação que eu não tenho ciúme nenhum. Tá tudo Uhum. tranquilo, para mim, né? É um total desapego, né? Sim, Também pode sim, ser um excesso por outro lado. Acho que tem pode. ali uma dosezinha, uma pitada de ciúme, de controle, Uhum. até de insegurança, né? Que tá ali dentro de um saudável. Mas Isso, que são quando que é um ciúme pitadas, excessivo, né? né? Isso. É o Não é temperinho. isso, não é um pote inteiro de tempero. Não sei se Não alguém já é, teve não. o desprazer de comer Algo alguma coisa com muito. excesso de tempero. Essa história é da minha família, né? Tínhamos lá um tempo uma secretária do lar que ela cozinhava também, né? Isso há bastante tempo. E aí ela foi fazer um bolo de carne e acho que ela foi pôr lá um pouquinho de algum tempero, pimenta síria, tomilho, sei lá o quê. E aí ela foi pôr porque ela errou. Ela colocou o pote inteiro do negócio. Ela tentou tirar o tempero, tirou um pouco, assou, ou seja, hoje em dia ninguém pode comer aquele tempero porque traumatizou todo mundo do excesso. Né? Então, tudo que É. é excesso, pimenta, enfim, tudo que é em excesso acaba dando. Satura. Satura, Dá né? ruim. Dá Dá ruimzão ruim, dá mesmo, ruim, né? dá ruim, dá ruim. Então a gente está falando assim de excessos, né? Então, assim, questão de ciúmes, de controle, de insegurança, de cobrança, de carência, de perda da autonomia, Uhum. tudo isso em excesso, né? Da compulsão por relacionamentos, né? De emendar de um relacionamento no outro, sem dar o tempo de elaborar, sem perceber o que aconteceu nesse relacionamento anterior, como que eu quero que seja o próximo relacionamento, o que eu espero desse próximo relacionamento.
Então, eu já vou de algum modo, quando eu faço essa leitura, né, do meu relacionamento anterior e do meu relacionamento futuro, eu vou de algum modo também organizando esse amor. Eu vou Aprendendo com os erros. esboçando, eu vou esboçando a forma que eu quero amar, que eu quero ser amado, que eu posso contribuir, dar, né, trocar nessa relação. Então, é muito importante a gente perceber sobre esses comportamentos das relações anteriores, né? E aí, uma das outras questões de dose aí tem a questão do gaslight, que é a tortura Tortura, psicológica, tortura né? psicológica. Uhum. Que você acaba, né, vai para a tortura onde você já não sabe. Você está numa relação e o controle é tão excessivo que você não sabe mais o que é verdade, o que não é, o que é real, o que não é, o que você fez, o que você deixou de fazer, né? Quem é você nessa relação? Quando a pessoa, por exemplo, ela começa a afirmar coisas sobre você que não é verdadeiro, mas ela afirma tanto que você até começa a ficar em dúvida se aquilo é verdadeiro mesmo ou não, se você fez mesmo aquilo ou não, começa a colocar em dúvida a sua sanidade, né? Aí a gente já está num grau bem abusivo, mas que Patológico, começa... né? Isso, mas que começa pequeno, né? Que começa com pequenas coisinhas recorrentes, né? Sim. São sinais ali, né, que vão aparecendo, Isso. né? O ciúme é a mesma coisa, né? A pequena dose de ciúmes, ok, mas aí começa aqueles ciúmes com excesso de controle, ou aqueles ciúmes não vai pôr essa roupa, não Uhum. vai em determinado lugar, né? Não vai conversar com Ou determinada pessoa. com outra pessoa, né? Isso nem é em relação a alguém que possa ser a ameaçador ali, mas amigos, né? Então, vai se privando de tudo, até de amigos, Uhum. que começar a questionar sobre a sua relação, sobre esse tipo de comportamento excessivo. Então, vai tendo essas podas para que você se afaste desses amigos que podem começar a pontuar algumas coisas para você. Não são amigos, né? A gente vê, por exemplo, ciúmes de não vai ler livros, não vai ao cinema, não vai assistir filmes, né? Ciúmes de toda a espécie. Então, eu É. acho que o importante é se questionar um pouco, olhar para as relações, né, tanto as que vivemos quanto as que estamos no momento, se eventualmente estamos numa relação, olhar para isso e tentar ver qual é a medida da coisa, né? Como é que está batendo para você? Como é que você está recebendo a medida disso? Como é que você está recebendo a medida do ciúme, tanto o seu quanto do outro? Né? Como é Uhum, que você está recebendo o controle na relação? Tanto o seu quanto do outro, né? Porque existem relações que têm um controle excessivo. uhum, sim, sim, né? E todo esse excesso, ele vai, de algum modo, trazendo limitações para a relação, né? Para o movimento da relação, né? Desse casal, e para a própria pessoa, como indivíduo, né? Ela vai começando a podar os desejos, os movimentos, ela começa a ter medo de agir, de expressar, né? Porque essa pessoa ela pode trazer toda essa intensidade, então eu não vou falar sobre isso porque vai brigar comigo, vai discutir, né? Então, eu não quero esse mal-estar, eu vou ficar com vergonha porque vai discutir em público. Então eu vou evitar, então vai sempre evitando esse confronto também, que é um posicionamento na relação. Então, às vezes nos amores intensos isso aparece muito forte, né? E você vai Cansa, deixando de desgasta. desgasta e vai fazendo você recuar nesse lugar de se questionar, né? De se questionar E o muitas que vezes de você quer. questionar a relação. De questionar É. a relação. Uhum. Muitas vezes eu tenho o desejo de questionar um pouco sobre a questão do ciúme, ou questionar sobre o controle, ou até mesmo questionar sobre a insegurança da pessoa, mas aquilo vira um excesso tão grande que você começa a se calar, começa a se retirar, começa a se fechar, e a relação passa a deixar de ser troca, né? Porque vai tendo um distanciamento, né? Com esses comportamentos, que são comportamentos de tentar aproximar, na verdade, né? E de fechar ali,
se fechar, né? Fechar na relação, na verdade, eles acabam tendo uma resposta contrária, porque acaba tendo um distanciamento, onde você não se posiciona do que você quer, você não vai dizendo para a pessoa o que você espera dessa relação que você quer construir, quais são os seus desejos, como que vocês vão construir aquilo juntos, porque a relação é esse balanço, né? Esse ceder, tem esse movimento. E diante desse tipo de comportamento, você vai ficando ali mais distante dessa pessoa que você está se relacionando também, né? Vai recuando ali no contato. Como foi dito, perde o encanto, né? Você vai se retirando, a relação vai ficando, né? Vai ficando fria, né? Porque a intensidade tem essa ideia de que é quente, de que aquece, né? Só que, na verdade, toda essa intensidade acaba trazendo frio para a relação. Não o aquecimento, né? Não a troca do amor e do quentinho, mas desse distanciamento do congelar, né? Do frio. Porque muitas vezes, diante desses comportamentos, eu fico congelada ali na minha expressão, na minha emoção, no que eu quero. E tô pensando aqui um pouco, né? Acho que a gente conseguiu pontuar, não sei se o pessoal conseguiu entender. Conta pra gente aí como é que vocês estão recebendo isso, se vocês estão entendendo ou não, se tem dúvidas. Os comentáriozinhos aqui que eu já dei uma olhada no final eu vou ler, tem comentários interessantes, bem interessantes. Mas acho que uma dúvida que o pessoal fica o que acontece, né? Como é que se constituiu esse sujeito que vive um amor intenso? Ou se eu sou este sujeito, né? Como eu me constituí? Né? O que aconteceu para eu ter essa característica de viver um amor intenso? Foi escolhido? Eu entrei na fila da intensidade amorosa? Eu recebi todo esse amor, assim, né? Em abundância. Esse amor maravilhoso, intenso. Isso, obrigado pela devolutiva. A Maia falou que está entendendo, super entendendo, então tá jóia. Joia. Eu tô aqui, eu tô surtando aqui, porque eu não consigo ver a minha imagem, só tá um preto aqui a minha imagem, só tá na tela preta. Bom, pelo menos as pessoas estão vendo a sua imagem. Aquela live que a gente fez não tinha nem imagem, só tinha voz, não dava para ver nada. Exato. Né? Mas retomando essa questão, né, por que eu me relaciono, né, com... Qual que é o tempero que forma, né, essa pessoa? Que forma. Na verdade, o que acontece? Por que tem esse tipo de comportamento, né? Habitualmente são pessoas ali que têm uma questão de autoestima. Né? No caso de uma falta de autoestima e muitas vezes de uma desconexão. Por que a gente fala isso? Porque quando você tem autoestima, você sabe onde você está, você sabe os pontos positivos, os pontos negativos de uma relação, você sabe sobre você, os seus pontos positivos e negativos, e você sabe o limite disso. Quando a gente está falando de uma intensidade, de algo muito intenso, a gente está falando de um extremo. Ou seja, o limite, ele está lá no outro ponto, já passou desse limite. Né? Então, muitas vezes eu também vou me colocando em relações de amores intensos. Repetidamente, né? Repetidamente. Às vezes eu estou repetindo um padrão também de algo que eu vivi, ou de uma forma que eu aprendi a amar. Então eu vou repetindo isso nas minhas relações. Eu fui amada de uma forma muito intensa, com esse tipo de amor que muitas vezes passou do limite, ou foi abundante, excessivamente. Abusivo. Então eu repito isso de algum modo para tentar compreender ou fazer diferente. Muitas vezes eu me coloco também nessa relação no oposto. Então eu fui muito controlada, eu tinha muitos ciúmes de mim, então eu me coloco no lugar oposto. Eu controlo muito, eu tenho muitos ciúmes, também para ir para o oposto e também tentar elaborar essa posição, essa forma de amar de um outro jeito. Aí eu vou para o oposto. Isso, traduzindo elaborar, né, psicologiquez, né, elaborar é uma digestão emocional, né, a gente usa bastante. Compreensão, uma organização, né, uma reorganização.
Isso. Então, quando você tenta entender o que você viveu, de repente você foi muito controlado, você foi objeto de muito ciúme durante a sua vida, então você tenta entender isso, fazer uma digestão emocional disso, muitas vezes vivendo isso na sua relação presente, né? É. Então, tem questões aí, claro, da infância, né? Da forma como você foi vivendo isso, como você foi fazendo a leitura do mundo, do amor, né? De como é ser Uhum. amado, de como os seus desejos são respeitados ou não, né? Uhum. Das faltas que a gente tem, porque muitas vezes a gente quer cobrir, né, faltas com excessos. Então, faltou muito, então eu vou para o excesso, porque isso teve uma grande privação. Até, às vezes, de afeto também, né? Os afetos eram muito... Muitas Pobres, vezes tem, vazios? muitas vezes tem afetos que são práticos, né? Sim. São amores práticos. Mas amores práticos é outro tipo de amor, né? Não é só de amor prático que a gente vive. Porque a gente pensa, bom, cuidado não me faltou. Eu tive Tive tudo nessa comida, vida. tive escola, tive É. roupa, tive casa. Mas eu não tive olhar, mas eu não tive o. Vem aqui, o que está acontecendo? Vamos conversar, deixa eu entender, deixa eu te ajudar, tamo junto, né? O beijo, o abraço, o Cuidado, toque, o o holding, o handling, toque, né? isso, a Uhum. segurança, né? Desse outro que Uhum. estava ali, que, que seria um grande apoio. Então, tem várias questões que podem influenciar nesses, né, em viver amores intensos e se posicionar em amores intensos, né? De Na acordo com a história. construção da nossa autoestima e também na construção da nossa autonomia, né? Acho que Uhum, são, quando a gente pensa em uma pessoa que vive um amor intenso, a gente está pensando em uma construção muito mais profunda que muitas vezes não rolou legal ali, né? Que uhum. não aconteceu de uma forma legal. Né? Que não deu à pessoa a possibilidade de fortalecer sua autoestima e nem de construir uma boa autonomia. Isso. E quando a gente pensa em autonomia, né? Muitas vezes as pessoas pensam, ah, ok, eu tenho autonomia. Poxa, eu sou independente financeiramente, eu tenho minha casa, né? Eu tenho tudo. Mas quando a Pego gente meu carro, fala, vou viajar. eu pego meu carro, vou viajar, eu não dependo de ninguém, né? Eu tenho autonomia. Mas a autonomia emocional, ela é de uma outra qualidade, né? A autonomia emocional, ela não é dessa questão prática, da questão financeira, da questão desse tipo de comportamento. A autonomia emocional, ela está ligada à forma como você vai tomar as suas decisões de uma forma, das suas escolhas de uma forma livre. E livre não quer dizer que você vai excluir o outro, mas muito de você compreender aquele lado, compreender o seu e tomar a melhor decisão para a relação, né? E que isso é um acordo, isso é um jogo de cintura que se tem ali. Então, isso é autonomia emocional, é você poder se posicionar, expressar os seus desejos, expressar o que você quer, expressar os seus pensamentos, ouvir, ser ouvido, O negociar, eu, né? o outro e o nós, E o né? nós, sim, isso, os territórios. Autonomia emocional é ter os territórios bem organizadinhos e transitar Exato. muito bem, né, entre Como a eles. gente sempre diz, né? Isso, E aí isso. o amor intenso é transitar um pouco no território do eu, fica meio confuso do nós, né? Fica meio bagunçada a coisa do Fica. outro. Muitas vezes fica só no eu ou fica só no outro, mas o nós falta ali, né? O nós que é construído pelas duas pessoas de uma forma igual ali, né? No nível mais estável. Não acontece. Sempre tem um superior e um inferior ali, né? Vão trocando essas posições. Tem uma hierarquia na relação e não esse lugar de, ó, estamos aqui, estamos juntos, né? Vamos construir junto, vamos trocar. O pessoal que gosta de uma metáfora, acho que a gente pode, né, usar um pouco a metáfora do carro, né? Você está falando um pouco da questão da hierarquia, né? Estamos Uhum, pensando aí numa relação, se tem esse lugar muito hierárquico, tem um lá que uhum, está dirigindo o carro, né? E o outro não está muito como copiloto, né? uhum. Que imagem que a gente pode construir aí usando isso?
Se você tá no carro aí e você tá com o copiloto, vocês dois estão olhando para a mesma estrada, vocês dois estão olhando para o caminho, tá tendo um auxílio, olha, né? Você precisa de alguma coisa, né? Pega o dinheiro do pedágio, dou Toma uma água água, aqui. toma Segura meu lente para água. limpar o óculos. Então, assim, estamos juntos nessa, Limpa meu estamos óculos vendo, aqui. estamos sabendo para onde a gente está indo, né? Isso, isso. Isso é uma Agora, relação saudável. isso numa relação saudável, né? Agora, quando a relação não está saudável, esse carro aí você vai ter vários tipos de organização. Desde o que tá só dirigindo ali, o outro tá dormindo, não tá nem percebendo para onde tá indo, até o outro que tá lá preso lá no O porta-malas do porta-malas. carro, né? Motorista Gritando que milhão, quer sair. motorista milhão e o outro preso no porta-malas. Não sabe nem o que está acontecendo. Ou seja, Sim. não está no mesmo nível ali, né? Não está trabalhando junto. Tá tendo aí uma desorganização desses lugares, né? Então, numa relação saudável, estamos aí. A gente reveza, né? Uma hora é o piloto, outra é o copiloto, mas estamos juntos. Estamos olhando para o mesmo lugar, indo para o mesmo caminho. Então, é diferente, né? Outra metáfora que a gente, né, que acho que representa também, que é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas não gostam, é do morno. Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Eu quero a sorte de um amor Esquentado. tranquilo. Ah, mas tranquilo Sim. é muito morninho, né? E aí, É que mais ideia que você calmo, tem? é mais estável. Mas que ideia que você tem do morno, né? Às vezes tem, ai, nossa, café morno não, chá morno não. Mas se a gente Relação morna. pensar o que significa o morno ele significa é, um lugar entre o quente e o frio. É um lugar entre o quente e o frio. Então, cada relação vai ter o seu grau e essa justa medida que a gente precisa fazer. É justamente essa intensidade que a gente tem que organizar, né? No nosso termostato da relação. E Porque se a o gente muito for quente pensar queima e o é, muito gelado queima também, né? e se a gente for pensar aí quem gosta de cozinhar, quem faz pão, quem trabalha com fermento, sabe que tem a temperatura ideal lá do fermento. Que se você for muito O quente, morno não vai ou muito crescer. frio, Ou muito frio, também não. Então você precisa da temperatura adequada. E como que você sabe qual que é a temperatura adequada? Você vai sentir, não é? Você põe o dedinho lá e o fala, dedinho. conta até 10, deu, beleza, então tá bom para fazer o fermento. Então eu sinto isso. Então a Uhum. temperatura da relação, ela é sentida, né? Também. Que é Eu o que tenho que vai dar estar essa intensidade da relação. E eu tenho que estar conectado comigo, né? Eu tenho que saber sobre mim para poder sentir a temperatura da relação, para poder sentir essa relação. Exato. Porque senão eu tô lá no porta-mala, eu tô no banco de trás, dormindo, né? Dormindo, Enquanto o outro tá ali, ó. Ou tá sozinho, correndo. né? Ou tá correndo, eu nem sei o que tá acontecendo. Às vezes eu tô até correndo risco e não tô sabendo. Então eu Exato. preciso estar tá junto, né? Numa relação. Porque E não senão eu vou posso precisar. abandonar. Não E não posso posso abandonar o abandonar. motorista dirigindo sozinho, né? Pois é. Eu Porque tenho depois que não tem como investir eu na falar, relação. olha, eu nem sei como eu cheguei aqui. Pois é, onde você estava? Uhum. Eu nem sei como eu Exato. vivi tudo isso. Pois é, onde você estava? Né? Onde você estava na relação que você não percebeu isso? O que estava acontecendo ali Exato. na sua vida que você chegou nesse lugar e nem percebeu, né? Por isso é importante, né, saber sobre si, perceber sobre sua autoestima, perceber sobre sua autonomia emocional, né, olhar para a sua relação, se conectar, né, perceber como é que está o termostato disso, né, a temperatura disso. E também ver se você é excessivo na relação, se o outro é excessivo na relação. E muitas vezes, a partir do diálogo, da percepção, procurar ajuda, né? Uhum, Ou uhum. conversar com o outro e dizer, olha, a relação não está dando não, vai ter que procurar aí algo. É, Você vai ter que organizar, né? E também se responsabilizar pela posição na relação. Uhum. Porque aí você vai sabendo até onde dá pé para você. E se não der,
você vai reorganizar, ou você vai ter que ser tirado desse lugar onde está sendo danoso para você, né? Exato. Não sei se o pessoal compreendeu. Se tiverem dúvidas, falem, né? Comunica aí pra gente, tanto agora quanto depois também tem caixinha, pode escrever. Eu vou tentar dar uma retomada aqui, uma lida em alguns comentários que eu achei bem interessantes. Se o Instagram não ficar me dando baile, né? O pessoal que entrou aqui dando oi pra gente, muito bom, ganhamos uns corações ali também, né, em alguns momentos. A Lu fala que, né, para mim tudo que é muito intenso estraga, e ela diz, né, eu como uma boa capricorniana tenho horror a relações intensas. Já me envolvi com uma pessoa que era muito intensa, simplesmente me afastei, não dei conta da intensidade, né? E aí ela questiona, não seria uma falta de amor próprio? Né? Aí a gente fala aqui um pouco, né, da autoestima, do amor próprio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima live, mas a gente fala um pouco mais, né, a gente fala aqui também um pouco sobre a questão do amor próprio, acho que dá para entender um pouco a relação que tem os amores intensos com o amor próprio, com a autoestima, né? Aí que tem um outro comentário aqui. Cadê? Certo, também relacionamentos onde ambas as partes são intensas. E funciona, só que não parece um relacionamento, parece uma guerra. Exatamente, né? Aquela relação numa... Né, É explosão, explosão. Exato, né? Explosão total, adrenalina altíssima, e uma hora isso pega fogo, né? O grande problema funciona. Só que quando essa relação, vamos dizer, que se termine, ou depois de um tempo, qual que é o desgaste disso, né? Porque é o tá estresse, o carro, né? os dois motoristas com o carro a 400 a por hora o milhão. tempo inteiro. Complexo. É. Aí até a Flávia usa a metáfora aqui, né? Entendi que comer um ovo é saudável, mas comer 30 pode fazer mal, né? Tudo que é excessivo. A Elaine está falando, né? Eu não consigo pensar todas essas situações e chamar de amor intenso. Né? Já vivi uma relação assim e é totalmente adoecedor. Jamais chamaria nem de amor. Exato. É o que a gente percebe, que muitas vezes no começo vem travestido de amor, né? Vem justificado como amor, mas esse amor é intenso, esse amor é assim. E depois, com o tempo, isso se torna muito mais uma doença do que um amor. Porque a gente vai se enroscando, né? A gente vai se enroscando nessa trama. E aí, a hora que você vê, né, às vezes fica difícil de sair. Por isso que é importante a gente estar ali no copiloto, piloto-copiloto, né? Pra gente perceber que relação é essa, para onde ela tá indo, né? E não se emaranhar ali numa trama que pode ser aí muito... porque a relação ela sempre é sistêmica, né? Ela sempre tem as duas partes. Então tem aquele que é o excessivo ali e tem aquele que vive esse excesso. Né? Um precisa do outro. Um pouquinho a lógica ali do sádico e do masoquista, né? O sadomasoquismo precisa do sádico e do masoquista para funcionar bem. Então muitas vezes, né? Freudão já dizia, né? Qual a sua responsabilidade na desordem de que reclamas. Então assim, qual que é o seu papel também na manutenção dessa relação, que é muito intenso de um lado, que você se submete a estar nela, né? Acho que até a Lu fala aí, eu tava numa relação dessa e não dei conta não, saí, né? Não gostei de ficar. Então ela não se enroscou e saiu. Algumas pessoas acabam se enroscando. Por isso é importante olhar para a nossa história, né? Entender. A Flávia Maneiro, não a Caixa, está falando aqui. Amar intensamente é uma fuga para os seus vazios? Se a gente pensar, né, que todo excesso cobre uma falta. Sim, né? Pode estar cobrindo vários vazios. Isso, e você até está falando, tá? Você até falou, né, um pouco sobre essa questão dos vazios, né? De que às vezes a pessoa recebeu um amor prático, mas não recebeu um amor afetivo, vamos dizer assim, tem toda uma falta, tem todo um vazio, e aí vai buscar isso num outro lugar, né? Então, habitualmente tem muitos vazios aí que estão querendo ser preenchidos da forma errada. Processos, Exato. A Caixa, né, a Flávia está falando aqui, a autoestima caminha junto com a autonomia, sem autonomia você passa a caminhar nos passos dos outros, e obviamente você não vai controlar esses passos, e será frustrante.
Esse acima foi meu TCC de assistir o IGTV do Entre Atos e usar raciocínio lógico. A Flávia está com a gente sempre, né? Então ela já está já tá pós-graduada. Tá. A Lu fala que ter uma boa ocupação na vida ajuda bastante, com certeza, né? Você ter prazer né, nas coisas faz com que você consiga viver relações prazerosas, né? Numa justa medida. Muitas vezes a pessoa tem vazios também na vida, não tem fonte de prazer em lugar nenhum. Então, ela vai buscar colocar todo o seu prazer ali naquela relação. Então, isso aqui é o que salva a minha vida. E aí pode ficar excessivo também, né? Porque essa privação, muitas vezes, vai fazer... Bom, é isso aqui que eu tenho, eu começo a aceitar também migalhas, vamos colocar assim, né? Esse pouco que... Mas é essa forma de amor, então é isso que eu tenho, é só isso que eu tenho, eu vou me apegar a isso, porque não tem outras possibilidades. Sem perceber que tem, né? Que tem, que não é... Às vezes a gente se apega a migalhas, mas é porque a gente não está olhando para frente ou para si, para ver que tem outras tantas possibilidades, onde a gente pode ter muito mais prazer do que aquele lugar onde eu estou recebendo migalhas. Exato. E se você não está conseguindo enxergar, existem profissionais que podem te ajudar com isso, né? Estamos atendendo online. Amor e cuidado não é checklist. A Amália fala aqui um pouco do acolhimento, né? Eu acho que tudo pode e deve ser dialogado sempre para melhorar o relacionamento, caminhar junto, né? E o quanto esse tamo junto é importante, né? Com certeza. A Lu fala, né? É mais fácil se retirar, menos desgastante. Ok, eu acho que é também uma estratégia, depende da relação, né? Sim, depende mesmo da relação, né? Porque em alguns momentos a gente precisa desse confronto para fazer uma mudança, né? Então, muitas vezes a gente precisa mesmo se posicionar, confrontar essa relação, tentar reorganizar. Em alguns momentos o dano é tão grande, né? Ou você já tentou tantas vezes, você já confrontou e não teve resposta, que a única saída é se retirar mesmo. Exato. Querido Pessotti, maestro maravilhoso, está por aqui. Perguntou um pouquinho de Lacan, que diria disso. Lacan não é muito a minha praia, né? Não é muito a minha abordagem, então não tenho como para falar sobre Lacan aqui. Mas, né, eu acho que a visão da psicanálise vai ser mais ou menos a mesma, né? A gente compreender a nossa história. Acho que todos os freudianos pós-freudianos vão pensar um pouco no sentido de compreender a nossa história, né, para compreender onde que a gente está hoje, para compreender para onde a gente está indo, né? Então, de forma geral, isso que a gente sempre fala, né, quanto aos relacionamentos, o quanto é importante a gente olhar para o relacionamento que teve, olhar para o relacionamento que está, para a gente conseguir ver para onde vai caminhar, juntos ou separados, saindo, desistindo, pulando fora da relação, ou ficando na relação, a gente tem que olhar para onde está indo. E muitas vezes tem uma questão cultural também, né, social, nesse sentido da gente às vezes estar inserido numa sociedade onde tem uma grande intensidade, excessos, então overdoses de estímulos, que a gente acaba dando como natural estar numa relação intensa, né, que passa do limite. E, na verdade, a gente está buscando fazer o outro movimento, que é de perceber, de conectar. Caiu aqui. Pessoal, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Ou cortou para as duas? Ih, tá aí, saiu. Tá normal ainda? Bom, então, assim, é isso, né? O que vocês... Esperamos que vocês tenham... acho que a mensagem tenha chegado aí sobre essa ideia, né? Sobre essa questão dos amores intensos, para a gente desconstruir um pouco de toda essa intensidade aí que muitas vezes é tida como bom, mas será? Até que ponto? Claro que no início de um relacionamento a gente tende a viver um relacionamento no começo de uma forma um pouco mais intensa. A gente quer estar ali perto, a gente quer mergulhar um pouco mais na história do outro, né? Mas não é dessa intensidade que a gente está falando. A gente está falando justamente desses lugares excessivos, né? Que aí pode trazer prejuízos a longo prazo.
exato. Pelo que o pessoal está dizendo aqui, né? Eu caí, você ficou, que bom. O pessoal está dizendo aqui, né? Pierre Bourdieu fala da assimilação do hábitos, isto é, adaptação ao meio, aceitando o que acontece nele. Acredito que o hábito seja bem o que falaram, você aceita mais. Será? Né? Por isso, importante todos esses questionamentos, né? No começo é tudo mais difícil, depois as coisas tendem a se encaixar, né? A Mara Cabelo está falando aqui um pouquinho. Exato, o diálogo sempre, né? Todo começo de relação é complicado, né? A gente questionar, muitas vezes entender a medida. Desculpa, Laís, não sei se eu interrompi sua linha de raciocínio, mas enfim. Não? Entender a medida das coisas, entender a medida do ciúme, do controle, da insegurança, de tudo isso, e ir conversando, dialogando para construir relações saudáveis e prazerosas para os dois, né? E muitas vezes entender que tem uma incompatibilidade, que não dá para se relacionar, que essa forma de funcionar para mim não dá, então, compreendendo isso tudo. Eu acho que a gente está num momento da sociedade onde as relações são bem descartáveis, então eu acho que é bem importante olhar para isso, mas também estamos num momento da sociedade onde as pessoas ficam em relações muito adoecidas, em nome não sei do quê. Acho que do próprio movimento que foi vindo, né, dos excessos, de muitas vezes da desconexão, né, o quanto a gente olhava, Agora a gente teve que olhar, porque a gente só podia olhar. Né? A gente só pode olhar de casa, né? Só dá para olhar. Então só dá para olhar. Então a gente olha, né? A gente olha para o caixa do supermercado, a gente olha para os produtos, a gente olha para as pessoas, a gente olha o que a gente pode olhar. O que foi se perdendo muito. Né? Então esse contato de perceber, de olhar, de trocar, né? Através dos olhos, não tinha. Né? Então acho que a gente também está indo para um novo movimento, esperamos. Movimento de mais conexão, de reorganização, de compreensão, de percepção das relações, para que elas sejam mais saudáveis do que adoecedoras, como elas estavam até então, né? Exato. E a nossa ideia aqui é sempre essa, né? De somar, de uma pequena pitadinha, né? Que some na vida de vocês, para vocês compreenderem a vocês, para vocês compreenderem as relações, tentando descomplicar um pouco a psicologia. Agradeço de vocês estarem aí, né? Desculpem aí pela falha. Pum, caí, voltei, mas pelo menos agora eu tô me enxergando, tá vendo? Saí aqui do quarto escuro que eu estava, que eu não me enxergava a minha imagem, pelo menos no finalzinho da live eu consigo ver se eu tô enquadrada aqui no ângulo. Mas olha, pode até ser uma questão, né? Dessa escuridão aí, a gente precisa se enxergar na relação, exato. Se ver ali para trocar. Exato, exatamente. O pessoal te falando, né? Para vocês, eita, cadê que sumiu aqui? Para vocês, o descartável que citaram pode ser confundido com o líquido, né? Do Bauman, no seu Modernidade Líquida e Amor Líquido. Tem se falado bastante sobre essa questão do amor líquido, né? É um conceito bem interessante. A bioenergética, né? A psicoterapia corporal pegou bastante esse conceito do Bauman, né? A gente reflete bastante sobre isso. Muito bem. Elaine, minha querida amiga Marrom Meliras, gratidão por esse momento de reflexão semanal. Exatamente, semana que vem, terça-feira, às 8. Terça, todo mundo com gás. Segunda-feira parece que é um feriado. A gente não muda tanto. Mas enfim, todo mundo com gás aí na terça. Temos live de novo, mais uma da série Amores, né? Sim, dessa vez será. De estar aqui. Já vamos dar spoiler na próxima live, né? Podemos. Qual que é o tema? Amor próprio, então. Né? Isso aí. Vamos falar sobre amor próprio, essa série Amores. Então vamos falar sobre esse tão importante amor próprio, que é o que vai direcionar as relações também, a base das relações. Exato. A gente deu uma leve pinceladinha e aí na próxima live a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Um conceito tão falado para poder compreender um pouco mais o que ele quer dizer. Muito obrigado de vocês estarem aqui com a gente, de participarem. A gente adora quando vocês participam. Ainda bem que eu consegui ler os recados antes de eu cair, porque senão apaga tudo para mim, não consegui ler nada. É verdade. Instagram fanfarrão. Mas é isso. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. E aí sempre tem caixinha lá no Insta, né? No nosso Insta sempre tem uma caixinha. Manda recado para nós, manda sugestão de live. A gente adora a participação. Compartilhem com quem vocês acham que possa se beneficiar desse conteúdo. O pessoal te dizendo que estará por aqui. E aí, legal. Qualquer hora a gente
bate um papo, Combinado. com certeza uma livezinha sobre música, linguagem e psicologia. Legal. Muito bom. Boa noite Muito para obrigada, vocês. Até semana pessoal. que Boa vem. noite. Até próxima terça. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.